deve ser votado na próxima quarta-feira o projeto de lei, um dos projetos mais polêmicos dos últimos tempos, que vai discutir a terceirização. E é sobre isso que nós falamos aqui no programa de hoje. O Brasil conta hoje com mais de 1 milhão de empresas prestadoras de serviços que empregam 15 milhões de pessoas. Atualmente, o enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho proíbe a terceirização para a atividade fim da empresa, mas a admite para atividades meio e nos serviços de vigilância, conservação e limpeza. Em 2004, o deputado federal Sandro Mabel, PMDB de Goiás, propôs o projeto de lei 4330. O texto está causando polêmica e sendo combatido por movimentos sociais, magistrados e procuradores. O projeto de lei permite que se terceirize tudo por especialidade, pois a especialização cada dia é maior e por isso é necessário regulamentá-la, justifica o parlamentar. Para o juiz da Terceira Vara do Trabalho de Brasília, Francisco Luciano de Azevedo Frota, a proposta representa um golpe fatal no direito do trabalho. Por isso, o Rede Cabeças de hoje quer saber quem ganha e quem perde com a lei da terceirização. E para debater sobre o que muda com essa nova lei, quais são as vantagens e também as desvantagens, nós estamos recebendo Paulo Freitas, ele que é advogado trabalhista do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul. Bem-vindo. Obrigado. Vânios Corte, gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Bem-vindo também. Obrigado. Professor Ivan Tomasi, ele que é o nosso professor de Direito do Trabalho aqui da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem? Tudo bem. E também o senhor Getúlio Fonseca, presidente do CIMEX, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul. Bem-vindo. Obrigado. A primeira pergunta para todos, gostaria que todos respondessem na mesa. Quem ganha e quem perde, afinal de contas, com a terceirização? Começo com você, Paulo. Pois não, os trabalhadores, né? Os únicos que perdem com a terceirização. No projeto, inclusive em tramitação na Câmara, o próprio governo tomou as rédeas de se proteger da terceirização. À medida que apresentou emendas já constantes e aprovadas nesse projeto de lei, de que quem contrata uma terceirizada se responsabiliza por recolher todos os impostos e toda a carga tributária, não é? Bom, nessa circunstância, como a contratante se responsabiliza por todos os tributos da terceirizada, não haverá, em tese, grande prejuízo financeiro para os órgãos estatais. Bom, se o próprio governo reconhece que precisa fazer isso, é porque a terceirização não é um bom negócio para o país. Se não é um bom negócio para o país e o governo se protege, só tem um prejudicado na terceirização, que é o trabalhador. E é nesse sentido que o Sindicato dos Metalúrgicos abraça, confia e respalda toda a luta jurídica que está sendo feita no país, capitaneada pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e pela Associação Nacional da Magistratura Trabalhista, que entende a terceirização como um atraso civilizatório, não é? E que, nessa circunstância, 2 postulados da Constituição estariam sendo feridos. A nossa Constituição foi criada com base em alguns postulados, em alguns princípios que são muito caros. Por exemplo, o da valorização social do trabalho e a proteção e a dignidade da pessoa humana, coisas que a terceirização fragiliza e não permite que esses postulados se coloquem em prática. Então, evidentemente que nessa circunstância, o único prejudicado, ou o maior prejudicado, é o trabalhador. Getúlio, concorda com as palavras do Paulo Freitas? É um retrocesso para os trabalhadores? Eu concordo em parte, outra não. Primeiro, eu acho que o maior valor social é o emprego, ainda mais hoje. O desemprego é medido só nas grandes cidades. Agora, cidades como Caxias, que só no metal mecânico já passa de 10%, exemplo que tem nas grandes cidades do país que não, onde não é medido, ali a terceirização viria ajudar nesse momento. Eu não lembro em momento algum dos últimos dias onde está se negociando a terceirização,
que alguém se preocupou com gerar emprego, e sim com a arrecadação de renda do governo, arrecadação de renda das entidades, tanto é que isso já está preservado, mas ninguém falou em salvar emprego ou gerar emprego. A exemplo de outros países que a gente tem andado por aí verificado, a terceirização ela gera emprego. Aqui em Caxias até 98, 99 era terceirizado, tinha muita terceirização. E num caso como agora, nesse momento da economia, a terceirização ela serviria para evitar o desemprego, porque ela absorveria esses picos de demanda quando tem. E uma coisa interessante, que hoje tem mais de 1 milhão de processos trabalhistas que geram uma insegurança enorme em cima da terceirização, porque falta regra. Ou como estava, ou pela proposta nova, tem que ter uma proposta jurídica que traga insegurança para quem está se instalando e para quem já está instalado. Então, tem uma série de coisas assim que eu acho que tem que ser repensado. Tá? Essa modernização existe no mundo e lá o desemprego não é tão grande, a não ser aqueles países tipo Espanha, Grécia, que a gente sabe que tem conflitos econômicos como nós temos no Brasil nesse momento. Né? Vânios, você representando o Ministério do Trabalho e Emprego, o que muda de fato e na prática para o trabalhador? Muda tudo, né, Viviane? Eu acho que essa proposta ela é o maior retrocesso para o trabalhador desde a implantação da CLT. Né? Então, nós vamos ter um momento de direitos do trabalho, de direitos sociais, até essa lei, na forma como ela foi votada. Ela é um retrocesso absoluto. Né? Por que ela é um retrocesso absoluto? E até, se tu me permite, vou responder a tua pergunta que tu fizeste para o Paulo e para o Getúlio. Né? Quem é que ganha? Ganha uma minoria. Ganha uma minoria de empresários, né, com interesses econômicos específicos e perde, e vou discordar do Paulo, perde toda a sociedade. Não são só os trabalhadores, o próprio país perde. Por que o país perde? Porque os serviços terceirizados é onde tem maior ocorrência de acidentes do trabalho. 4 em cada 5 mortes, né, por acidente do trabalho são de empregados terceirizados. 8 em cada 10 acidentes que acontecem são de trabalhadores terceirizados. O trabalho escravo, 90% dos casos de trabalho escravo são encontrados em trabalhadores terceirizados. A terceirização, por si só, ela já é limitativa de direitos. Né? Então, ela já causa um problema na forma como ela já está hoje. Esse projeto faz o quê? Ele autoriza que todas as atividades sejam terceirizadas. Ele não só as atividades meio. Não só as atividades meio, né, que hoje já tem terceirização em várias situações. Serviço de segurança é terceirizado, alimentação nas empresas é terceirizado, limpeza é terceirizado, serviços específicos são terceirizados. Com essa lei, tu vai ter, por exemplo, a possibilidade de ter a Universidade de Caxias do Sul sem nenhum professor contratado, o Hospital Geral sem nenhum médico contratado, sem nenhum enfermeiro, podem ser todos terceirizados. Né? Ou seja, tu vai colocar um terceiro nessa relação. A relação de emprego ela é bilateral, empregado-empregador. Por que tu chama de terceirização? Porque tem um terceiro, ou seja, uma empresa que vai fornecer os empregados para outra empresa. Esse terceiro não é um filantrópico, ele não vai trabalhar de graça, ele vai ganhar em cima do trabalho alheio. Né? E a empresa, qual é o objetivo da empresa em terceirizar? É reduzir custos. Para reduzir custos, ela vai suprimir direitos. Né? Os trabalhadores terceirizados ganham 25% menos do que os trabalhadores em geral e trabalham 3 horas a mais do que os trabalhadores em geral. Terceirização é sinônimo de precarização e as pessoas não estão se dando conta da dimensão dessa discussão. Né? O país perde, os trabalhadores perdem, os jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho, né, perdem inclusive aquela relação de saber para quem que se trabalha. Porque tu não vai mais ser empregado da Marco Polo, da Randon, tu vai ser empregado da Vanius Prestação de Serviço. E o empregado da Vanius Prestação de Serviço pode trabalhar em qualquer uma delas. Porque a terceirização tem essa característica, tu não pode exigir pessoalidade. Então, tu perde, inclusive, né, essa ligação que a gente tem com os nossos empregadores, que a gente tem com as instituições. Então, o projeto, na forma que está, ele é absolutamente trágico para os trabalhadores. Né? Não está se regulamentando uma situação, até porque essa situação está regulamentada há muitos anos pelo próprio TST, que editou esse enunciado 331 em 93. Então, desde 93, tu já tem uma posição
da Justiça do Trabalho sobre esse tema. Se tu aprovar esse projeto, ele vai criar mais confusão do que vantagens. Então, esse projeto para os trabalhadores, para a sociedade como um todo, na forma como ele está, é uma tragédia. Se ele passar, nós vamos ter 2 momentos no Brasil em termos de legislação do trabalho. Até essa lei e após essa lei. Claro que os efeitos não vão ser sentidos no dia seguinte, né? Mas se prevê que em 5 anos nós tenhamos um aumento de 20 milhões em trabalhadores terceirizados. Vai aumentar acidente de trabalho, né? vai diminuir a renda que circula pelo país, ou seja, um efeito cascata extremamente danoso para muitos poucos ganharem. Então, sou absolutamente contra esse projeto. Acho que se quiserem regulamentar a terceirização para ter esse discurso, não precisamos ter uma lei, que não precisa ter uma lei. Mas se quiserem, tem o que o enunciado e a Justiça do Trabalho já está há anos para fazerem um enunciado, isso já foram decisões reiteradas. Então, nós temos, antes dele, várias discussões e após deles, desde 93, balizando essa situação. Nós vamos jogar tudo isso no lixo e partir para uma situação completamente nova. Vai gerar mais insegurança jurídica, né, mais dificuldade e fragilizar muito a vida do trabalhador. Ok, Vânios. Professor Ivan, e a sua opinião? Quem ganha e quem perde com a terceirização, afinal? Depende da circunstância onde a gente se encontra. Hoje, todos nós estamos perdendo. Por quê? A terceirização é um processo que vem acontecendo no Brasil e no mundo há muito tempo. Não é de agora, não é um processo recente. É um processo que se inicia no momento econômico fragilizado de uma economia mundial da década de 70 para cá. Ou seja, estamos falando de uma mudança no perfil da empresa e na mudança do perfil do trabalho. Não há como negar essa evolução tecnológica, resultado de uma contínua e constante revolução industrial que está acontecendo. Ponto. Segunda questão, a questão da manutenção dos empregos diante desse quadro, de uma crise efetivamente gerada por um processo de redução da energia, redução dos postos de trabalho e aumento da tecnologia. Tudo isso é fruto, evidentemente, desse processo contínuo de evolução e que acaba, evidentemente, gerando necessidades prementes. Eu vou citar aqui o Héctor Hugo Barbadelata, que fala muito sobre essa questão, um grande professor uruguaio, que fala que o direito do trabalho é um direito de essência e de existência. Eu preciso observar aquilo que está acontecendo na realidade. Eu não posso fechar os olhos a isto que está acontecendo. Portanto, evidentemente, quando se fala em terceirização, se fala nitidamente em precarização. Precariza o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje, que é um modelo de insegurança jurídica, onde sabemos que o direito do trabalho precisa ser regulamentado. Em toda a sua história, o direito do trabalho precisou ser regulamentado. Tanto é verdade, vou citar novamente um outro sujeito, chamado Lacordaire. Entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, é a liberdade que escraviza e a lei que liberta. Isso é parâmetro do direito do trabalho. Eu preciso regulamentar. A situação como está, ela não está tranquila. Tanto é verdade que o próprio TST, ao sumular a 331, deixou dúvidas. Ele não deixa pacífica a situação. Tanto é verdade que as grandes decisões em relação aos casos reais que estão tramitando no próprio Tribunal Superior do Trabalho e que já tramitaram, que as sentenças e os acórdãos estão completamente desacordando com a situação de pacificação. Não é possível, tanto é verdade. Se nós observarmos a empresa e próprio trabalhador, a insegurança que isso gera. Não há efetivamente equilíbrio das relações porque fica na subjetividade. O que é atividade fim? O que é atividade meio? Não se tem definição e, portanto, fica vaga a interpretação, gerando esta insegurança jurídica. Evidentemente que o processo de lei, muito embora nós podemos aqui estar jogando conversa fora, que de repente seja decidido isso de uma forma completamente diferente daquilo que está posto nesse projeto 48330. Mas, evidentemente, diante da súmula 331 e diante do projeto de lei, todos os princípios trabalhistas estão presentes. Princípio da proteção, princípio da continuidade, princípio da irredutibilidade estão presentes no projeto. A garantia diante da subsidiariedade, da solidariedade do contratante e do prestador de serviços está claro no projeto. Isto é processo de evolução. O mundo já fez isso.
Nós estamos falando de uma legislação de 43 que quem estuda direito do trabalho sabe a origem da nossa CLT, do direito do trabalho brasileiro. Foi de conquistas? Foram, mas precisou ser regulamentado para evitar, evidentemente, a insegurança jurídica. Eu não poderia seguir mais aquilo que era fruto da origem da CLT, que é um dos aspectos que a própria história fala. O Arnaldo Susequite, grande patriarca e genitor da CLT, nos falava plenamente na sua obra, ou seja, numa entrevista da desembargadora Magda Biavaski. O projeto da CLT é um projeto de retalhos. Foi de conquistas, foi de decisões do Ministério do Trabalho, foi decisões da Justiça do Trabalho, ou seja, nós precisamos regulamentar, sequer passou por uma discussão no Congresso Nacional o projeto de CLT. Ele foi simplesmente implantado. Então, precisamos efetivamente discutir a questão trabalhista de uma forma a regulamentar e sanar os processos de insegurança jurídica nesse país. Ok, professor Ivan, obrigada por enquanto. Para contribuir com a discussão aqui no estúdio, eu vou chamar agora um material que a nossa equipe fez, ouvindo então a opinião, como o seu Getúlio colocava também, a constatação de um profissional ligado à área, um contabilista aqui de Caxias do Sul, para saber a opinião dele com relação às mudanças aí na lei e esse projeto de lei que está sendo votado aí sobre a terceirização. O projeto de lei 4330, ele prevê que todos os terceirizados devem estar efetivamente registrados nas empresas e também prevê a possibilidade de as empresas reterem parte da Previdência Social e parte dos outros tributos que incidam sobre essa terceirização. Então, é um ponto bastante positivo no momento em que nós analisamos que a empresa mãe, quando pegar um terceirizado, ela de certa forma vai ajudar a fiscalizar o cumprimento das obrigações dessa empresa terceirizada. Então, a fiscalização em si do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que é muito eficiente, vai ser auxiliada por essa empresa mãe, porque ela não vai poder, a empresa mãe, pegar terceirizados sem que esses terceirizados cumpram com a legislação tributária brasileira. Parte negativa, eu vejo que para as empresas, no momento que elas terceirizarem os serviços de sua atividade fim, elas poderão ter empregados, de certa forma, desconhecidos, ou empregados que mudem todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses. Não haverá, um exemplo claro, o João ou a Maria trabalhando efetivamente na empresa. No lugar do João pode-se mandar o Pedro, no lugar da Maria pode-se mandar uma outra pessoa. Então, isso pode trazer um pouco de dificuldade para a empresa mãe. Tá aí. Eu vou trazer um dado de um estudo da Unicamp que revelou que dos 40 maiores resgates de trabalhadores em condições análogas à escravidão nos últimos 4 anos, 36 envolviam empresas terceirizadas. Estamos falando de trabalho escravo. Então, eu trago para a mesa o seguinte questionamento. Como vai ser feita, como está sendo previsto nesse projeto de lei, a fiscalização dessa empresa mãe, dessa empresa contratante, com relação à empresa contratada, que depois vai terceirizar esses funcionários? Aonde que são esses casos? É um estudo da Unicamp. Terceirizado, trabalho escravo, rural e construção civil. Tá. Tá. Nesses dois casos, seriam os terceirizados. Eu acho. Claro, por que é isso, Getúlio? Porque assim, quando tu contrata o teu empregado, né, tu como empregador, tu conhece aquela pessoa, tu sabe quem tu está contratando, tu tem uma relação direta. Quando tu coloca uma empresa interposta, tu não tem esse controle. Né? Nessas construtoras e nessas rurais, a gente fez um programa aqui, semana passada, sobre trabalho escravo. Né? Segunda-feira passada. E falávamos disso, quer dizer, tu traz trabalhadores de fora, né, com uma promessa, né, para fazerem uma execução que não é no teu pavilhão, é numa obra, é fora daquele local, e esses trabalhadores são submetidos às piores condições. A gente fala que a CLT antiga, da década de 40, tem que ser revisada, mas em alguns setores nós estamos pré-revolução industrial. E não precisa ir longe, a gente pode ver aqui em Caxias. Então, essa situação de trabalho escravo, que eu também tinha contado, 90% dos casos é em empresas terceirizadas. Por quê?
porque perde esse controle. Mas será que é justamente por falta de regulamentação, por falta de identificação de quem é o prestador de serviços que está presente no novo projeto? O que alguém terceiriza, Ivan? Doutor, Quem que alguém terceiriza? Qual é o objetivo de terceirizar para a empresa? Eu acho que tem que separar as coisas. Por isso que eu perguntei aonde que era a incidência. Qual é o objetivo? É a mesma coisa que você pegar uma construção. Pô, será que eu vou ter que... plenamente admitida a terceirização. Sem dúvida. Na construção civil é plenamente admitida. Aí eu vou pegar a construção civil. Eu vou ter que comprar retroescavadeira, tratores, patrola para fazer serviço de terraplenagem. Não precisa. Mas é evidente que não precisa. Aí está um grande fundamento. Olha, mas já não precisa hoje, né? Nem sempre falar em terceirização significa redução de custo. O projeto de lei comporta a especificidade da atividade que deve estar presente no contrato. Mas aí nós voltamos ao problema conceitual. O que é especialidade? Especificidade significará, em muitos casos, elevação do custo dessa prestação de serviço. O que é essa especialidade? Foi o que o Renato falou ali. Não, eu queria separar uma coisa. A indústria, por isso que eu perguntei, aonde que tem essa incidência? Agricultura e construção civil. Isso. Então, são dois focos que têm que ser corrigidos. Concordo contigo plenamente, não vou discordar nunca disso aí. Na indústria, não pode acontecer isso. Primeiro, se eu vou fabricar isso aqui, eu tenho um padrão de qualidade, eu tenho uma produtividade que só é conseguido com funcionários capacitados e engajados no processo. Okay. O terceirizado vem quando tem um pico de demanda. É como no comércio aqui, final de ano. Mas isso já tem lei hoje. Não, lei do escuta, trabalho temporário. Então, não precisa terceirizada. Lei, sim. Mas eu não posso botar um soldador. Ninguém reclama da terceirização regulamentada. Mas ninguém reclama. Tá, Nós estamos então, querendo regulamentar isso. Mas para essa preocupação do Getúlio, aumento de consumo, né, aumento de produtividade que tu necessita, ou substituição eventual, tu já tem lei. Lei do trabalho temporário está garantida. Não, mas por isso tem mais de 1 milhão e tanto de processos. Inclusive, o que acontece no comércio final de ano? Tu contrata um temporário, o sonho dele é ser efetivado. Isso acontece na indústria. Sim. Essa rotatividade de 33%, 35% que é provocada, isso aí muda. E por que é o sonho dele ser efetivado? Porque ele sabe que sendo empregado direto, ele tem mais direitos, mais benefícios do que sendo terceirizado. Não, hoje, mas agora está tudo igual, agora não muda nada. Por isso que o sonho dele, claro que muda. Não muda. Se tu é terceirizado para a indústria metalúrgica de uma outra empresa, eu não tenho dissídio da indústria metalúrgica. Não, agora o dissídio é o mesmo. Não, é o mesmo agora, o projeto de lei agora é o mesmo. Hoje, estou falando hoje, pelo trabalho temporário. Não, nós estamos falando. Qual é que é o objetivo dele? Por que a pessoa quer ser efetivada? Porque ela vai ter um outro tipo de relação. Pois e não é, a relação como é que ela ficaria é submetida. no caso dessa nova lei, para a gente explicar exatamente para o pessoal que está nos assistindo em casa, para a dona de casa, para, enfim, o industriário, todos. A CLT, os direitos ficam garantidos. Lógico, não ficam garantidos. Não estamos falando de queda da CLT, de algo rompimento. como, por exemplo, os auxílios 2. e benefícios. Um auxílio creche, vamos supor. Como é que ficaria no vale a mesma convenção? Até a página 2. Porque não, como essa legislação... Nós temos 140 itens, lá vale todos. Essa legislação admite, esse maldito desse projeto, ele admite a terceirização em geral. Certo. Né? O único ele é tão requisito, ruim que a CUT terceirizou tudo, menos o presidente. Mas a CUT também é ruim, não tem problema. Vamos falar mal da CUT, eu topo, vamos falar mal da CUT, não tem problema nenhum. Né? A única coisa que ela fala é serviço especializado. O que é serviço especializado, ninguém sabe, porque também não está na lei. Vai ser outra discussão sobre o que é especialização. Mas tem que ser hoje nós temos uma construção doutrinária sobre atividade meio e atividade fim. Ela existe. Sobre esse novo conceito que está entrando, nós não temos. Ele admite que tu pode deixar de ser empregado e aí tu não tem mais um contrato de trabalho e tu te transforma em uma pessoa jurídica. Mas calma aí, o próprio projeto de lei especifica 2 anos de diferença entre a rescisão e a contratação da pejotização. Então tu vai ser demitido... Que é outro problema muito sério então tu vai ser atualidade. Demitido como professor? Não, vamos imaginar essa situação. Eu sou teu empregador, eu te demito e digo, Ivan, lamento muito, mas eu estou contratando o Paulo porque ele é uma pessoa jurídica. Ela vai poder fazer isso, ela vai poder te demitir, né, como especialista,
como trabalhador e vai contratar um especialista para aquela mesma função. Essa pessoa não é mais regida pela CLT. Essa pessoa vai ter um contrato... Como não é regido? Mas a se ele é relação uma pessoa entre jurídica... o prestador de serviços e o seu empregado é relação Mas ele não é empregatícia. empregado, ele é a pessoa jurídica, Mas é a aí pejotização. aí ele se transformou no MEI, no microempreendedor individual. Ou uma pessoa jurídica. Aí nós estamos falando a dúvida empregado que eu tenho. sindical. E aí ele não tem. Só um pouquinho. Aí ele não está mais submetido à legislação trabalhista. Pô, Tá, deixa gente eu pode só botar fazer o um bico aqui numa parênteses. coisa aqui. O Caxias é o que é, reconhecida internacionalmente pelo alto índice de empreendedorismo, graças a uma coisa chamada efeito Eberle. Sem dúvida. Tá? A história... Para cada 9 pessoas aqui, nós temos CNPJ ativo. Por isso que eu te perguntei se tu não tinha teu... Não, e faço, Não, então, e faço por que isso é ruim? Por que isso é ruim? Porque se tu é uma pessoa jurídica, tu não tem direito trabalhista. Não, eu sei. Não é ruim. Não Mas vamos a dizer cidade que é ruim. cresce. Mas se tu é pessoa jurídica, tu tem um contrato diferente. Aí tu não tem férias, tu não tem fundo de garantia, tu não tem 13º. Eu tenho uma empresinha que eu sou pessoa jurídica também. Tá. Eu tenho. Ok. E tem a outra que eu sou empregado e trabalho mais que meu empregado. 20 horas por dia. Lá eu não posso ser Quer fazer terceirizado. uma denúncia para o Ministério do Trabalho? Tô fazendo. Nós vamos lá fiscalizar. Eu só queria Só que eu esclarecer tenho a que ir de madrugada. pejotização. Trabalho escravo, isso, Então, a Getúlio. É o meu trabalho. Está também no seu projeto. Getúlio, Não, é isso aí, seria cara. a transformação do trabalhador em pessoa jurídica, é isso? Para a gente poder Isso não esclarecer vai acontecer. É não isso. vai acontecer. Veja Nem bem. todos Pode têm ser que capacidade não para aconteça, isso. Tomara mas que aconteça. possibilita. É mais empresas Mas que nascem. possibilita. As empresas estão sumindo, o desemprego está desaparecendo aqui. O emprego está desaparecendo em Caxias porque falta agora o empreendedorismo. Da onde que saiu? Do Eberle, saiu do Marrandon, saiu de uma guerra. É aí que faz a sociedade crescer. Nem todos têm capacidade para isso. Não é nem só capacidade, Getúlio. Tem gente que não quer Não ser tem, empregador. nem quer todos ser têm empresário, coragem de assumir um não quer ser risco, né, empresário. cada vez ser mais. empregado não é demérito. Não, muito pelo contrário. Entendeu? Ser empregado não é demérito. Não, A sou pessoa pode empregado. ter uma opção por ser empregado, Mas mas vai- não ser empreendedor. Veja bem, a questão da pejotização, ela está no momento de insegurança jurídica, porque há decisões do Tribunal Superior do Trabalho que colocam no limbo todas essas questões. Então, na verdade, que há decisões que podemos trazer agora de pessoas jurídicas regulamentadas com o empregado que formou o vínculo empregatício. Pois é, porque os Mas aí requisitos, que os requisitos da Essa Mas CLT então estão nós estamos presentes. falando dos Exatamente. princípios de proteção estão presentes. Ok. Não estamos negando a CLT aqui. Muito pelo contrário, Está está admitindo essa sendo possibilidade, efetivo. Ivan. Não, Está mas admitindo a possibilidade, inclusive... Mas isso sempre teve, diante daquilo que você levantou. Não, já Ivan. está regulamentado. Não está regulamentado, isso aqui não é regulamento. O Isso aqui é uma problema posição é tu do possibilitar a TST. terceirização para as atividades fins. Mas Quando qual tu é o possibilita problema? isso, tu possibilita que um professor deixe de ser empregado, ele seja uma empresa. Ele vai ser vai ter a tua pessoa jurídica, ou um MEI, ou coisa parecida, ou uma EIRELI, ou o que for, aonde tu vai ter uma empresa, tu não é mais empregado. Aí se tu deixa de ser empregado, a decorrência lógica é tu não ter mais direito trabalhista. Mas, Vânios, por que Caxias tem mais de 50 mil registros na junta comercial? Quantos destes têm atividade? Tá, mas vamos lá. todos. Não é verdade. Não é verdade. 49 mil ativos. Não, Tá aí, não. tudo bem. Não, Por que as pessoas atividade em buscam geral. isso? Muitos são Por que individuais, as pessoas viu, Vânios? buscam Mas tem- isso? Para melhorar sua condição de vida, para melhorar os seus rendimentos. Isso não é um pecado, isso não é inconstitucional. maneira nenhuma. Ou seja, De muitos maneira deles nenhuma. vão se tornar empregadores. Portanto, qual é a perda que terá os seus funcionários quando eles prestarem serviço para uma outra empresa? Eu trouxe aqui um trabalho executado pela Conselho Federal de Economia, sabendo de que a interiorização da indústria gera um aumento do PIB de cada região do interior muito significativo. A maior parte são prestadores de serviço do interior. Portanto, aqui nós estamos falando de um exemplo concreto de benefício dessa interiorização e também dessa parte que nós estamos falando. Não só do lado perverso da pejotização, mas sim da construção de pessoas jurídicas que vão fazer e prestar serviços para outras. Eu chamo agora uma reportagem que nós fizemos com um fotógrafo, ele que é terceirizado e também vai trazer a sua opinião sobre esse tema. Jonas trabalha com fotografia há 13 anos.
sabe bem quais os benefícios de ser autônomo, mas reconhece a segurança que a carteira assinada oferece. Existem, na minha opinião, alguns fatores, algumas vantagens e desvantagens de você ter a carteira e não. Uma delas é que você vai ter, benefícios, né? Alguns benefícios que você vai ter. Exemplo, tu vai ter teu salário no final do mês, né? Isso vai ser garantido, porque a empresa vai te pagar. Essa seria uma das vantagens de você ter. Uma desvantagem de você não ter carteira assinada, de você ser dono do teu negócio. A situação que você vai depender do teu trabalho, ou seja, se tu trabalhou, beleza, tu vai ganhar. Se tu não trabalhou, se lascou, resumindo, né? E também tem situações que às vezes, dentro de um mês, principalmente na minha área, às vezes pode dar um mês bom de trabalho, às vezes pode dar um mês ruim. Então, tu tem os dois lados da moeda. Faz trabalhos terceirizados para agências e assessorias de imprensa. Também realiza serviços de fotografias para eventos e fotografias em estúdio. Sobre o projeto de lei 4330, que prevê a terceirização de outros serviços, Jonas já tem opinião formada a respeito. Não, eu acho que tem alguns setores que combinam a terceirização, outros que não combinam. Fotografia combina, né? Mas outros eu acredito que não. Então, eu vou te dizer assim... Alguns cabem, outros não cabem, né, dentro dessa terceirização, entende? Então, eu acho que não rolaria para todo mundo isso. E o fato de vocês criarem, ao invés de... Claro, vocês têm um estúdio e tal, mas se fosse uma cooperativa de fotógrafos e que essa cooperativa assinasse carteira de todos? Acharia que seria uma ideia de se pensar, né, de fazer uma cooperativa de fotógrafos, até porque já existe o clube do fotógrafo, né? E tudo mais, mas dentro dessa ideia de assinar carteira, seria uma coisa que teria que ser analisado com uma certa cautela, né? Para não sair perdendo, para que os dois lados não saiam perdendo. Aí, ok. Getúlio, eu volto com você para... Como é que fica aquela relação do empregado que veste a camiseta? Ela vai sofrer uma alteração aí? Não, principalmente agora nesse momento da globalização que nós precisamos conquistar o mundo, o que manda é a qualidade e a produtividade. Nós não temos preço para competir lá fora. Se tu tiver um terceirizado, o doutor até foi claro nisso, ele não vai ter o mesmo interesse que ter um funcionário. Apesar dele ter todos os benefícios, ele vai ganhar o vale transporte, alimentação, porque ele não vai ser discriminado. Agora tu não vai almoçar porque os nossos funcionários vão almoçar. Isso não acontece aqui em Caxias. Pode acontecer em alguns casos, como o Vânio relatou, para fora de Caxias. Mas no metal mecânico, se acontece isso, para isso tem uma justiça muito forte aqui. E o belo trabalho que eles fazem nesse sentido. Agora, o que eu acho que tem que valer aí? É aquele funcionário que vai lá, vai disputar uma vaga, ele vai lá para ser enxergado. No momento que aumenta a produtividade ou normalizou a demanda, normalizou, ele vai ser contratado dessa empresa terceirizada. Isso é histórico, era feito assim em Caxias. O que tu evita com isso? Aquelas demissões de 3 meses, 1 mês, 2 meses, porque hoje muita gente quer ir ali só para arrumar uma maneira extra de ganhar dinheiro, que é o fundo de garantia, 13º e tudo isso está mudando também. Então, cada vez o trabalhador vai ter que investir mais a camiseta. A empresa investe em capacitação, investe no trabalhador, em benefícios. Nós gastamos aqui em Caxias, no nosso segmento, quase 400 milhões de reais em benefícios para o trabalhador todos os anos. Educação, alimentação, segurança dentro da fábrica. Isso vai continuar. E o plano de carreira desses profissionais terceirizados? Continua. O terceirizado não, aliás, continua dentro da empresa. O terceirizado, ele vai entrar nessa empresa. Eu conversei com todas as nossas grandes empresas, são os grandes empregadores, ninguém abre mão da atividade fim ter o seu próprio funcionário. Então tá? Consenso. Só tira essa possibilidade da lei. Se tirar essa possibilidade da lei, está resolvido o problema. Essa é a grande questão que está sendo debatida. Se vai ser somente para atividade meio, como já é, ou para as atividades fim? É esse o núcleo da discussão? Mas atividade não fim, só esse, mas também a responsabilidade da contratante. Se vai ser subsidiária ou se vai ser solidária. Já explico. Primeiro, a terceirização, gente, não gera empregos. Né?
terceirizar não cria nenhum posto de trabalho. O que cria posto de trabalho é a economia em desenvolvimento. Se a economia cresce e gera um posto de trabalho, o que vai se decidir é como aquele posto de trabalho irá remunerar e beneficiar o seu trabalhador. Se o posto de trabalho criado for via terceirização, será um trabalho precário. Se o posto de trabalho gerado pelo crescimento econômico for da típica relação de emprego, será um posto de trabalho com benefícios sociais. Isso é que é a diferença. Não é precarizando que você arruma mais empregos, né? Essa é a maior falácia. Agora, o que se discute aqui é quando a terceirizada, e isso é o que é mais comum, some, desaparece, vai à falência, não acontece absolutamente nada com quem está vinculado com a terceirizada. A proteção conferida pelo enunciado 331, ela é de caráter subsidiário. O que significa dizer que, primeiro, o trabalhador tem que esgotar toda a possibilidade de cobrar os seus direitos trabalhistas da terceirizada. Enfrentar todo o rito de um processo trabalhista, todo o rito de um processo de execução, futuramente de uma recuperação ou de uma falência, para depois de alguns anos tentar cobrar da contratante, a empresa-mãe. Então, isso é a responsabilidade subsidiária que já é extremamente danosa para o empregado. Se ele vai litigar contra o seu empregador numa relação de emprego, tudo isso é automático. Não é? Na terceirização, não. Ora, se no processo e no projeto, no PL 4330, se definir, por exemplo, que se vai terceirizar apenas com a responsabilidade solidária, já é um avanço. Porque aí o trabalhador, no momento que tem o seu direito desrespeitado, ele vai escolher contra quem litigar. Automaticamente já vai ser contra a empresa-mãe, chama no processo e resolve, que hoje não acontece. Não é? Então, isso precisa também ser definido, evidentemente, que além de... Está contemplado. Além de, evidentemente, se discutir aqui a questão da atividade meio e da atividade fim. Nós temos 18 minutos de programa ainda, tá? Gostaríamos que a gente pudesse aproveitar da melhor maneira possível. Eu chamo agora mais um depoimento do professor de economia aqui da UX, Cláudio Branchieri, a respeito das terceirizações. As relações de trabalho muito engessadas, elas tornam muito mais difícil nós atravessarmos momentos que nós estamos atravessando agora, um momento de crise. Tá? Países onde as relações trabalhistas são mais flexíveis, os trabalhadores inclusive podem ganhar mais, como são no caso dos Estados Unidos, tá? e reagem de maneira mais rápida a eventuais crises. Tá? Só nós olharmos, os Estados Unidos já estão em franca recuperação e a Europa, que tem uma legislação trabalhista muito mais engessada, menos que a nossa, mas mais engessada que, por exemplo, a americana, ainda está lá tentando sair da mesma crise que os Estados Unidos entraram. Então, a flexibilização do trabalho, ela é, dentro da nossa teoria econômica, dentro da teoria econômica, pelo menos ideológica que eu prego, de que ela é efetivamente sempre benéfica. O Brasil conta hoje com mais de isso aí de leis trabalhistas? Sem dúvida, sem dúvida. Já passou o tempo, pelas próprias palavras de Arnaldo Sequide, de fazermos uma reforma da CLT. Ele entregou um projeto na década de 70 que está ainda no Congresso Nacional, de reforma da nossa CLT. Não quero dizer que nós somos contrários à CLT. É uma conquista para a classe trabalhadora brasileira no século XX. É evidente isso. Agora, é necessário levar em conta de que há necessidade, e o tempo está colocando isso à nossa frente, de dar maior autonomia às partes e aos atores da relação empregatícia. É preciso valorizar o acordo e a convenção coletiva. É preciso, e a própria Constituição Federal já colocou isso na mesa do Brasil, é preciso flexibilizar pelos olhos do sindicato. Está lá acordo e convenção coletiva para avançar nas relações empregatícias e trabalhistas, que é uma outra forma, didaticamente falando. Mas é evidente que isso chegou a hora. Nós precisamos avançar nisso, valorizar o sindicato, reforçar, quebrar com a unicidade sindical, fazer com que haja evolução nas relações sindicais para que a relação empregatícia possa avançar. Nós não podemos mais ficar à mercê de um instrumento de um Brasil que não existe mais.
um Brasil da década de 40 que não existe mais. É um Brasil industrial, é um Brasil dinâmico e precisa se posicionar frente ao mundo. Não há possibilidade de se manter atrelados a uma legislação que não é mais compatível com esse país. Muito embora o Ministério do Trabalho sabe que existe ainda muitas máculas na nossa relação empregatícia brasileira. A OIT, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho estão largamente apresentando os dados. Trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil. Nós estamos falando de verdadeiras máculas para a sociedade brasileira, que é preciso superar isso. E com regulamentação, com fiscalização, com participação de sindicatos organizados é que nós vamos superar isso. O capital não respeita a CLT, embora o professor refira todo esse atraso, porque o que há de denúncia, de processo contra o descumprimento dessa lei é uma coisa incrível. Bueno, se nem essa lei não é cumprida, como é que você vai reformular algo que sequer foi implementado na prática, não é? Considerando o Congresso que está hoje aí e as forças que estão dando as cartas no país, você não tem como produzir uma lei melhor que a CLT. Hoje é o único instrumento de garantia do trabalhador, ainda é a CLT e deverá ser por muitas décadas. Eu não vejo como a gente mexendo, alterando a CLT, isso possa trazer resultado. Por exemplo, a experiência de terceirização na Europa não produziu nenhum emprego a mais, não trouxe nenhum benefício e vantagem nenhuma a trabalhador nenhum europeu. Pelo contrário, não é? Isso teve reflexos, como o Vânios citou anteriormente, no conjunto de toda a sociedade, que diminuiu o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo, de consumo, e essas economias acabaram sendo abaladas tristemente, como a economia grega, espanhola e outras. Né? Se nós vamos ter, de um lado, a empresa contratante, do outro lado, o terceirizado, o terceiro, como o Vânios colocava, nós vamos ter um valor maior no custo final de produtos e serviços? Não, por que alguém terceirizaria, Vivi? Terceirizaria para reduzir seus custos. Evidente. A empresa só vai admitir trabalhadores terceirizados se tiver vantagem econômica para ela. Senão, ela não vai terceirizar. Se for para aumentar os custos, ela não vai fazer isso, até porque nós não estamos lidando com... Né? Então, ela vai fazer isso para reduzir o custo. Qual é a consequência? Reduzir o custo, se os direitos trabalhistas, em tese, são os mesmos, né? Tu não vai perder direitos trabalhistas, é o que todo mundo que defende o projeto diz. Não, os direitos trabalhistas são os mesmos. Ok, os direitos são os mesmos. Só que o patamar do salário vai diminuir. Hoje já é essa a realidade. As empresas, os trabalhadores terceirizados têm 24% a menos do salário do que os trabalhadores ligados diretamente à empresa. Então, né, a rigor, o custo não deve aumentar do produto, enfim. O que vai diminuir é a renda que circula pela sociedade. Os empresários brasileiros, eles falam muito do custo Brasil, né, mas eles não falam do lucro Brasil, que é um dos países onde se obtém mais lucros em várias atividades. Ou seja, né, a gente vê produtos que são vendidos por um valor aqui, um valor fora, tirando toda a carga tributária que tem, que é o argumento, ainda assim, aqui eles são muito mais caros. Então, vamos mexer na estrutura? Vamos, não tem problema nenhum, ninguém acha que não se pode discutir. A CLT precisa ter alterações? Ela tem. Se tu pegares a CLT original e a gente diz, não, mas a CLT é da década de 40. Entra no site da Presidência da República e pega a legislação, que ela vai te dar riscados as alterações que ela teve. Não tem uma página da CLT que não tem artigos que foram alterados ao longo do tempo. Se tu contares, vai ter 20% dos artigos que mantém a redação original, o resto foram alterados. Então não existe essa rigidez que se fala, não, a legislação é atrasada. Não é, a legislação acompanha os momentos sociais. Quantas alterações foram feitas na CLT nesses últimos anos? Né? Quantas mudanças ela teve e vem tendo? Então não existe essa rigidez, né? E outra coisa que é relevante, mesmo ela sendo dessa maneira, ela não é cumprida. Né? Eu vou discordar do meu querido amigo Getúlio, né? Ela não é cumprida na área rural, não é cumprida na construção civil, não é cumprida na indústria metalúrgica de Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, nós encontramos uma empresa metalúrgica de médio porte, empregando 11 crianças. Uma com 11 anos de idade, em atividade absolutamente insalubre, aqui em Caxias do Sul, faz pouco tempo.
né? Trabalho de criança, que era uma coisa que nós não imaginávamos ser possível na indústria formalizada dessa maneira, encontramos em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul nós fechamos uma fundição dias atrás, porque as condições de trabalho eram da pré-revolução industrial. Não tinha condição de segurança nenhuma, né? Na indústria metalúrgica morrem trabalhadores, né? Porque são colocados a fazer funções que não estão preparados, ou que as máquinas onde eles trabalham são retiradas as proteções para aumentar a produtividade. Então, o descalabro com o cumprimento da legislação, ele é absoluto. Nós vivemos nas relações de trabalho ainda na década de 40, se não antes, a infração mais praticada pelas empresas, né, que a gente identifica nas fiscalizações, é falta de registro dos trabalhadores. Quem é que não sabe que o trabalhador, para começar o trabalho, tem que ter a carteira assinada? A infração que mais se identifica é gente trabalhando sem carteira assinada, sem benefício nenhum, sem proteção nenhuma. Então, vamos mudar a CLT? Vamos, mas vamos cumprir alguma lei antes. Porque só botar a culpa da crise no trabalhador não dá. Não é por causa do trabalhador e dos vultuosos salários que o trabalhador ganha que a gente tem crise. Ah, vamos comparar com os Estados Unidos, que a legislação é mais flexível. Qual é o salário mínimo nos Estados Unidos? Tem legislação que fixa jornada de trabalho e salário mínimo, $10 a hora. Qual é o trabalhador brasileiro que ganha $10 a hora? Se nós trocar e aplicar a legislação dos Estados Unidos também nesse ponto, eu topo. Vamos aplicar a legislação inteira dos Estados Unidos. Agora, né, a gente pegar só a parte boa para as empresas de lá e deixar de lado a parte boa para os trabalhadores, aí vai jogar esses trabalhadores na precarização, sim. Ok, Vânios, eu vou chamar o nosso último material, a opinião do professor de História, Paulo Amaro, sobre as terceirizações, e depois nós vamos para as considerações finais do programa. Esse projeto ele tem como objetivo principal precarizar as relações de trabalho no Brasil, né? Ele estabelece, né, a possibilidade da terceirização nas atividades fim das empresas. Então, ele desregulamenta o trabalho, né? O trabalho que é regulamentado desde 1943 pela consolidação das leis trabalhistas, no então presidente Getúlio Vargas. Este é, sem dúvida, o principal ataque aos direitos da classe trabalhadora desde o início da ditadura, onde a estabilidade do trabalho foi substituída pelo fundo de garantia. No capitalismo, a classe dominante é a burguesia, ela dispõe dos aparelhos do Estado, então ela tende, obviamente, a jogar sempre, né, o peso das crises, né, sobre a classe trabalhadora. E nos países onde a classe trabalhadora está menos organizada, ela tende a conseguir isso de forma muito fácil. Quem é que ganha com a PL 4330? Quem ganha são as empresas, que tendem a pagar salários mais baixos, aumentando a taxa de lucro, né? Se eximindo da responsabilidade trabalhista em relação aos seus funcionários, demitindo, no caso das empresas terceirizadas, demitindo quando aquele funcionário, né, possa apresentar algum comportamento de contestação, seja de contestação das condições de trabalho, que são ruins nas empresas terceirizadas, seja na contestação dos salários, que são bem mais baixos, né? Então, quem ganha com isso, sem dúvida, é a classe da burguesia brasileira, né? As grandes empresas, os bancos, e talvez, quem sabe, também serão lesados os trabalhadores do serviço público, né? Então, a grande prejudicada com esse projeto de lei é a classe trabalhadora, embora o discurso da burguesia seja de que possa haver mais competitividade. Esse é o discurso, mas na vida real os dados comprovam que o ganho da classe trabalhadora, os ganhos, né, os salários baixam, as condições do trabalho se precarizam e as demissões aumentam. Ok, estamos chegando no final do programa. Nós vamos distribuir 1 minuto e meio para cada um de vocês para as considerações finais. Mas antes eu tenho uma pergunta. Se pudéssemos votar na próxima quarta-feira a favor ou contra, ou fazer alguma alteração nesse projeto de lei, se realmente tivéssemos voz ativa lá no Congresso, o que vocês fariam? Votariam a favor, contra, com quais alterações? Eu primeiro votaria a favor, mas da seguinte forma. Primeiro, quem vai sentar para determinar isso? É como nós negociamos a nossa convenção sindical. Trabalhadores, empregadores. E depois deixava os jurídicos para acertar a vírgula. Nós negociamos a nossa convenção em questão de 4, 5 dias, se gasta no máximo 15 horas, não mais que isso. Os nossos jurídicos chegam a levar 2, 3 meses.
Um quer uma vírgula aqui, outro quer o ponto lá, então aí começa a confusão. Redução de custo, vocês me desculpem com toda a franqueza, advogado não conhece. Quem conhece é dono de empresa. É só fazer um levantamento em Caxias, com investimentos na Caixa de 2 bilhões, que foi em 2013. O lucro, 0,2%, não paga o investimento. Onde é que está o lucro da empresa? Onde é que está o lucro? Como é que a gente vai investir em modernidade, máquinas com alta tecnologia embarcada, capacitação de mão de obra e pagar bons salários e ainda abraçar todos esses benefícios que nos empurram para um buraco? Eu tive na África do Sul agora, não tem nada. O Vandes ia ficar louco lá. Tá? O cara saindo de uma empresa nossa aqui, comendo a marmitinha na mão, uma bela de uma comida, até porque a empresa é caxiense. Mas saindo comendo ali e dando graças a Deus que tinha... Nem férias eles ganham, nada. E quem manda lá são sindicatos. Lá é uma máfia o sindicato. Tá? Sindicato dos trabalhadores que mandam lá. O governo é mandado por eles. Agora ninguém tem nada. A Itália, falasse uma coisa, a Itália está voltando atrás para gerar emprego, está mudando as leis da Itália. Terceirização vai voltar. 48 horas, com liberdade da empresa, se quiser, como é na Alemanha, trabalha 40, 36, 48, mas ela pode ir até 48. Que daí sim, tu tem um regramento. Okay. Porque a crise é essa, Espanha, Itália e Grécia, exatamente porque endureceram as leis. Ok, obrigada. Paulo? Olha, eu vou pedir aos trabalhadores que acompanhem as páginas finais dos jornais. Lá são publicado o balanço das empresas de Caxias, viu? A nossa lucratividade aqui é algo espantoso. Registro também que, pela primeira vez, ao que lembro, né, federações de empresários fazendo comerciais nos veículos de comunicação, pedindo aos deputados que não se intimidem com os trabalhadores, mas que votem na terceirização, etc, etc. Então, eu conclamo a esses mesmos trabalhadores e deixo bem claro, a terceirização ataca o direito dos trabalhadores. É preciso resistir. A luta não está perdida, porque esse processo vai para o Senado e lá os trabalhadores podem vencer. E se ainda não for possível lá, tem ainda a presidência da República. Então, o trabalhador pode fazer a sua parte resistindo à terceirização no seu local de trabalho, porque a terceirização significa menos direitos e trabalhos precários. Ok. Professor Ivan? A terceirização precisa ser regulamentada. Deixar de lado o discurso ideológico e partir para o discurso jurídico, efetivo, real. E é necessário. O Brasil precisa disso. Nós não podemos ficar mais com esse modelo de insegurança jurídica que espanta o mundo quando chega aqui. Eu voto pela regulamentação. Ok. Vânios? Voto com bandeirinha lá no Congresso, se eu fosse deputado, contra. E, se possível, chutaria as canelas de quem vota a favor. Né? Isso não é regulamentar. Isso não tá regulamentando a terceirização, está criando uma nova modalidade jurídica, está criando uma situação completamente nova. Não está regulamentando uma situação que já existe, que é praticada, que atinge milhões de trabalhadores, né, que já tem posições do Tribunal Superior definindo ela. Não se está regulamentando, essa é a falácia. E não tem como separar o discurso jurídico do ideológico. O discurso jurídico é repleto de ideologia para cada coisa que a gente fala. Por isso que demora 2 meses para acertar a convenção coletiva. Porque se mudou a vírgula de lugar, tu já cria uma crise. Então, votaria completamente contra esse projeto e amarraria uns que vão votar a favor. Ok, vamos ver o que vai acontecer quarta-feira que vem no Congresso, que seja feito melhor para o Brasil, para os brasileiros, para empresários e também trabalhadores. Afinal de contas, é com o esforço de todos que nós crescemos também. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui, esclarecendo esse projeto de lei. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima. Até mais. Eu quero gerar emprego. Só isso. Não levantem, pagar o risco e depois chega lá na frente, e a própria súmula da Secretaria diz isso. O órgão público não paga. Se livra. Vai continuar dizendo. Esse projeto de lei também vai continuar dizendo isso. Então não é mas não resolve trabalho vir aqui em cima
contestar. Sim, mas ele não resolve. Se esse projeto não resolve, não adianta. Porque ele não resolve isso. Pesado. Onde tem dinheiro do povo e onde tem governo, eu sou contra. Não. Sempre. O do Cunha, que é o grande, o Eduardo Cunha. A campanha dele ficou 7 milhões.